7 anos e meio atrás, aproximadamente, quando nós iniciamos essa igreja, eu falei para minha esposa que esse era o último grande projeto da minha vida e das nossas vidas, né? Minha e dela, que a gente estava encerrando com a construção dessa igreja. Eu não sabia o que Deus tinha, e você também não sabe o que Deus tem para a tua vida. E no decorrer desses anos, né, nós conseguimos esse local, que temos a nossa igreja construída, e eu iniciei outros projetos, né, 2 livros escritos já, graças a Deus, 101 conselhos para militares e 101 conselhos para motoristas, baseado na Bíblia, no livro de Provérbios. E surgiu a ideia de nós começarmos um trabalho com um motorhome, e Deus nos deu o privilégio de comprarmos o ônibus, e estamos construindo esse ônibus, e eu ainda tenho 1 ano e pouco de trabalho por aqui, e eu não imaginava como Deus ia ajeitar todo esse final de ministério nosso aqui na igreja local. E aproximadamente 8 meses atrás apareceu a situação de saúde minha, e eu tive que ir para São Paulo, tive que passar por uma cirurgia, e a partir do momento que eu saí, Fábio entrou em cena e assumiu. Você entrou em cena, Fábio, não foi porque você quis, não foi porque eu quis, foi porque Deus tinha determinado que fosse assim. Eu não tinha ideia de como seria, eu creio que você também não, a igreja também não. Mas uma coisa para a igreja precisa descansar, que essa igreja não é minha, não é do Fábio, não é de vocês, é de Deus. E o Deus que nos colocou aqui, Ele se encarrega de fazer com que essa igreja ande da forma que Ele quer, como Ele quer, e está sendo assim o que Ele tem traçado. Algo que tem me incomodado nesses últimos dias, eu falei, Fábio, está 8 meses cuidando da igreja, mas eu preciso oficializar o treinamento do Fábio. E vocês conhecem o pastor Heller de Cambuci, no Rio de Janeiro, um pastor que tem participado aqui na construção, tem vindo aqui, tem estado conosco em vários momentos. Conversando com ele, ele se dispôs a, juntamente comigo, fazermos um acompanhamento do Fábio. Vamos nos reunir periodicamente pela plataforma para um acompanhamento. O Fábio está fazendo um seminário atualmente, está fazendo, não é o que ele quer, em São Paulo, à distância. Martin Bruce é um seminário muito bom, é um dos melhores que tem à distância, pelo que eu sei dos professores que cuidam. Gosto muito do trabalho deles. E eu estava conversando com ele, tem algo a ser feito para frente ainda, que depois nós vamos ver isso. Eu fui ordenado ao Ministério Pastoral no 2º ano do seminário, e eu ainda fiz mais 3, foram 5 anos que eu fiz na época. E a minha situação foi a mesma pela qual como nós vamos tratar com o Fábio, um tempo de treinamento caminhando com a igreja, e depois desse tempo de caminhada com a igreja, eu vou estar com ele, auxiliando ele e orientando ele. E vocês às vezes não sabem, mas quando termina uma pregação, quando termina um estudo, eu chamo o Fábio e a gente conversa algumas coisas. Temos liberdade para isso. E agora isso vai ser mais intenso, porque vai fazer parte do treinamento dele. Porque nós temos visto, a igreja tem reconhecido a liderança dele, tem reconhecido que Deus tem chamado ele para o ministério pastoral, e ele, e até também eles têm visto isso, têm entendido isso. E diante de tudo que nós temos visto, entendido e Deus feito, nós chegamos à decisão de iniciar a partir de hoje, oficialmente, o treinamento dele. Então, para falar sobre o treinamento do Fábio, eu achei importante, nessa noite, abordar aqui com vocês o que é uma liderança biblicamente qualificada. O problema grande que a gente tem por aí é que eu já vi, eu estou falando de coisas que eu vi, de pessoas que estão no meio de uma igreja, quando estão no meio, às vezes nem na igreja estão, e no outro dia a pessoa já é pastor, já está falando, já está cuidando, e eu vejo isso com reservas, porque muitas vezes a igreja sofre consequências terríveis por uma pessoa despreparada, por uma pessoa que não tem chamado, por uma pessoa que Deus não chamou, uma pessoa que a igreja não aprova na caminhada da igreja, e isso é complicado. Então, na Bíblia nós temos textos, temos 2 textos que são de extrema importância
nós vamos hoje abordar 1 Timóteo capítulo 3, versículos de 1 a 7, se eu não me engano. E o Fábio depois, dentro do treinamento, ele vai pregar 3 domingos seguidos, e eu volto aqui, aí eu vou pregar Tito, capítulo 1, versículos de 5 a 9, que é outra lista que tem de qualificações para a liderança. Então, nós estamos hoje gravando, voltamos a gravar as pregações, porque eu gostaria de ter isso registrado. Precisamos realmente de treinar alguém que esteja à frente aqui, porque isso não é segredo para ninguém. Eu sempre falei que um dia eu estaria saindo, e o meu objetivo é fazer uma transição com muita tranquilidade para ele, ajudá-lo no que for possível, e depois, quando eu estiver distante, eu vou estar sempre atento como um conselheiro. Então a minha função, após ele assumir definitivamente a igreja, no período que não temos ainda definido, será ser conselheiro, será apoiador onde eu estiver. E periodicamente vou estar por aqui, porque eu vou estar nas estradas, Brasil afora, e Deus sabe como vai ser a nossa caminhada pela frente. Nós vamos ver hoje que a igreja ela é bem cuidada, prestem bem atenção nisso, quando tem liderança biblicamente qualificada. Quando uma liderança ela é biblicamente qualificada, ela se encontra em condições de cuidar da igreja, e cuidar nos mais diversos aspectos às vezes que vocês não têm ideia. É de na madrugada às vezes alguém ligar desesperado e você ser o suporte, é de alguém estar em um lugar longe que quer um apoio e não sabe o que fazer, que é o seu suporte, alguém que está angustiado ou angustiada, triste, aflito e quer um apoio, quer uma oração, e muitas vezes essa é a caminhada pastoral. Então, as qualificações que nós temos aqui no texto de hoje, que nós vamos ver, são marcas distintivas, são características, são pré-requisitos que distinguem uma pessoa para o exercício de uma determinada função. E aqui no caso, essa lista são características, são marcas que são necessárias que elas sejam vistas no pastor. E de repente vocês me acompanharam esse tempo todo, nunca tiveram a oportunidade que essa igreja está tendo hoje, na separação e no início do treinamento de um futuro pastor da igreja, de vocês entenderem que é necessário essas marcas. E vocês hoje, eu creio que vão sair daqui desafiados a observar por aí que tem muitos problemas em muitas igrejas, porque pastores foram chamados, pessoas foram chamadas para o exercício do ministério sem ter essas marcas, sem ter essas características, sem ter essas marcas distintivas. Eu chamo de distintivas porque são marcas que elas se destacam, elas aparecem na vida do pastor, que são muito importantes. A mensagem do livro de 1 Timóteo, essa carta de 1 Timóteo foi o apóstolo Paulo que escreveu para Timóteo. Timóteo era um jovem pastor de 30 anos de idade. O Fábio está com 35 anos. Então Paulo escreveu para Timóteo com 30 anos, assumindo o pastoreio de igrejas de Éfeso e tal, e ele escreve, e a mensagem desse livro é que a vida da igreja deve ser coerente com seu caráter de casa de Deus e guardiã da verdade divina. Estar aqui na frente é uma responsabilidade muito grande, tanto para ministrar a palavra, como para cuidar da igreja no dia a dia. Isso é algo que eu sei que ele já tem ciência, né? E ele vai, na caminhada, vai entender muita coisa, vai desenvolver muita coisa, eu creio, no chamado de Deus para a vida do Fábio. Hoje nós vamos ver em 1 Timóteo 3, de 1 a 7, as qualificações bíblicas dos líderes de uma igreja para que ela tenha uma caminhada aprovada por Deus, para que ela tenha uma caminhada tranquila, ok? Esse trecho, ele tem as qualificações para o pastor e para o diácono. São as duas funções oficiais que nós entendemos biblicamente que deve existir na igreja. É o pastor e o diácono. Eu vou tratar só das qualificações para o pastor. E vamos nós lá, tá? As qualificações para o pastor.
E ali você pode dizer, o pastor é o mais velho, não, é o mais novo, não, é o mais novo, não, é o mais velho, não, a roupa diz que é o pastor, é o que está à esquerda, não, é o outro. Roupa não diz quem é quem. Em muitas igrejas, as pessoas estão extremamente ajustadas, arrumadas, engravatadas e às vezes não são qualificadas para o exercício do ministério. Então não olhem o pastor de vocês pela roupa. O pastor atual nem o pastor futuro, tá bom? Então vamos lá. No versículo 1, que está escrito, essa afirmação é digna de confiança. Se alguém, essa afirmação, Paulo está falando, essa afirmação que vai ser feita agora, tá? Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função, eu quero já começar explicando esse termo aí, bispo, tá? Episcopos é a palavra grega que define bispo, é alguém que está sobre, acima de, tá? É um observador, um guarda, um sentinela, ministério de supervisão, ofício de um ancião, supervisor ou dirigente de uma igreja cristã. Tá? É normal alguém desejar ser bispo, deseja, se a pessoa deseja uma nobre função. Esse termo ele é intercambiável. Eu vou explicar um outro termo que nós usamos também biblicamente, mas que esse termo ele é utilizado e ele pode ser no lugar de pastor ou de presbíteros, que eu vou falar já sobre isso. Tá? Onde tiver um grupo considerável de pessoas, deve-se considerar a necessidade de um pastor, de um bispo, de um presbítero. São termos intercambiáveis. Eu quero fazer um esclarecimento aqui. Na nossa igreja, nós não temos pastora, tá? Não temos pastora. Historicamente, na Bíblia não existe pastora, no sentido de líder de uma igreja. O texto que usam para defender a posição está em Gênesis 29:9, quando Raquel vem com um rebanho de ovelhas, ela era pastora de ovelhas, de animais. Na Bíblia não tem nenhum lugar essa questão de ter pastora, você não vai encontrar. A minha esposa é a Eliane, esposa do pastor, ou às vezes a esposa do pastor. Ela não é pastora, ela me ajuda a pastorear, ela me ajuda a cuidar das crianças, me ajuda a cuidar das mulheres, ela me ajuda, mas ela não é pastora. E chame ela de pastora para ver como ela fica brava, porque isso está errado, não está na Bíblia. E infelizmente está assim, assim, de pastora por aí, em lugares em que muitas vezes a mulher é pastora e o marido não é nada na igreja. E pasmem vocês, há um tempo atrás teve uma comemoração, fiquei sabendo, não vou entrar em muitos detalhes, o dia da mulher do pastor, e uma igreja em que o marido da mulher, o homem não era o pastor, era a mulher dele, ele recebeu as honras de mulher de pastor. Chega a esse cúmulo, a esse absurdo que eu me envergonho só de falar. Então o que vocês verem por aí de pastora não tem na Bíblia, não está na Bíblia. E nós temos prezado por andar biblicamente. Então, historicamente, tá? Olha o texto. Jacó ainda estava conversando quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, pois ela era pastora. Ela chegou com as ovelhas, ela não chegou com pessoas. Então não adianta pegar um texto e forçar ele a dizer o que ele não está falando. Tá? Então, historicamente, nós estamos vendo que não existe. E eu vou para vocês gramaticalmente agora. Falei de bispo e de presbíteros, tá? Episcopos e presbíteros são palavras gregas. Elas, no grego existem 3 gêneros: masculino, o feminino e o neutro. E essas palavras, elas são conhecidas pela terminação. Você sabe que é masculino, ou que é feminino, ou que é neutro. Masculino usado para homem, feminino para mulher, e neutro para coisas. Então, essa terminação aqui, episcopos, presbíteros, essa aqui é a terminação masculina. Não existe terminação feminina para dizer que é presbítera, que é uma bispa. Não existe. Então tudo isso que vocês veem são forçação, e nós não andamos assim. E eu espero, Fábio,
que você seja firme com a doutrina, e que no futuro Deus te capacite para caminhar com essa igreja biblicamente, não pelo que estão fazendo por aí, porque isso tem derrubado e destruído muitos pastores e muitas igrejas, ok? Dito isso, né, a terminação é quem define qual é o gênero. Nossas palavras, nessas palavras, a terminação são masculinas. Eu fiz questão de trazer, porque às vezes eu ouço cada coisa que vocês não têm ideia. Não tem nada a ver. Esse negócio de não tem nada a ver, começa a entrar um nada a ver aqui, um nada a ver ali, daqui a pouco vira uma bagunça. Então nós precisamos ter muito cuidado, muito cuidado. Tem a ver sim, ok? Continuando, os bispos, ou presbíteros, ou anciãos, não eram chamados assim por causa da idade que tinham, pois alguns eram homens bem novos, como eu falei de Timóteo, que tinha 30 anos de idade. Eles eram chamados para o desempenho da função. Paulo está direcionando Timóteo aqui com as qualificações, a fim de direcionar homens aptos para serem identificados e separados de acordo com as qualificações. Essas qualificações precisam ser vistas em mim hoje, elas devem ser vistas no Fábio para o futuro, e no futuro mais para frente, que o Fábio não é eterno, quando chegar um tempo de talvez até treinar mais pastores para estar com ele, que é possível um grupo, uma equipe pastoral, que ele tem essas qualificações em mente. Não havia uma escala hierárquica, tá? Como algumas igrejas têm adotado, algumas igrejas começam assim: é cooperador, depois é dirigente, depois é presbítero, depois é evangelista, depois é pastor, tá? E hoje algumas igrejas por aí é apóstolo, é bispo, é pai apóstolo, é mãe apóstolo, é príncipe, é cada coisa que a gente vê. Esses absurdos é para exaltar pessoas, é para dar título para pessoas que se colocam na frente como fossem superiores, semideuses. E isso também não está na Bíblia. Os discípulos foram depois vistos como apóstolos, como presbíteros, implantando igrejas, mas não como príncipes, não como semideuses. E isso é importante que se fale aqui. Não havia, né, uma escala hierárquica, né? Hoje a gente vê tanta coisa por aí. Na edificação espiritual da igreja existe uma coisa que é prioritária, até mais que a doutrina: que os pastores sejam designados para cuidar do governo da igreja. Daí uma igreja não pode andar em segurança sem o ministério pastoral, porque a pessoa que é chamada para o ministério pastoral é que vem, que orienta, é que intercede a Deus. Cada um de nós podemos interceder uns pelos outros, mas ele tem uma visão que Deus dá. Eu às vezes brinco com o pessoal que eu estou pregando aqui, mas eu estou olhando para todo mundo. Eu vejo o semblante de um, de outro. Eu posso até dizer que tem alguns que estão meio assim, uns mais cansados, mas eu observo. E por quê? É um chamado pastoral que eu tenho, e não é que eu sou especial, que eu sou melhor que ninguém, não. É que Deus dá essa visão para quem está aqui à frente. Deus dá essa visão para quem está gerindo, né, cuidando da igreja, está exercendo a função de um bispo, que é um supervisor. Então tenho isso comigo. E às vezes o pessoal fala: não, pastor, presta atenção em tudo, vê tudo, vejo tudo. Eu vejo que eu, recém-operado, eu fico um culto inteiro sentado ali, eu não levanto para beber água, eu não levanto para ir no banheiro, e tem gente que levanta 2, 3 vezes, e eu fico agoniado, sentado ali. Eu estou vendo e falo: como é que pode? Porque o que vai para vocês, vem para mim também. Eu procuro ser exemplo nessa caminhada. Continuando, agora nós vamos para a lista. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível. Essa palavra irrepreensível na língua grega, ela dá a ideia que ele tem que ser irrepreensível hoje, amanhã, sempre, sempre. Eu vou explicar. É uma pessoa que não pode ser julgado, esperem aí que vocês vão entender melhor, irreprovável, não acusado, irrepreensível, alguém que não tem nada sobre o qual um adversário possa agarrar-se para fazer uma acusação, nada que alguém se agarre e acuse, entendeu? Paulo não tinha em vista alguém que fosse isento de falhas, pois tal pessoa jamais será encontrada. A ideia aqui era de alguém livre de alguma marca que desonrasse sua pessoa e denegrisse sua autoridade.
A ideia assim mais fácil para vocês entenderem: alguém que não tenha linhas soltas. Sabe o que é não ter linhas soltas? É uma pessoa que entra em qualquer lugar e sai de qualquer lugar e nada enrosca. Essa é a ideia. Eu tenho essa preocupação constante de não ter linhas soltas. E é uma necessidade, é uma das qualificações que eu acho importantíssima, né? Ser irrepreensível. Deveria ser um homem de reputação sem qualquer mancha, especialmente no que diz respeito ao seu caráter. Quando alguém fala, aquele lá é meu pastor, pastor Jonas é o pastor da igreja, eu fico pensando no peso que tem isso, nessa questão de caráter, né? E que vergonha vocês teriam de falar algo que eu sou o pastor da igreja, se eu tivesse uma vida cheia de linhas soltas, né? E a gente ouve coisas por aí absurdas, a gente fica muito triste. Então, esse é o primeiro requisito. Segundo, eu quero falar para vocês, eu vou continuar expondo, mas eu tenho avaliado o Fábio em algumas áreas, outras eu vou continuar pela frente, que é na caminhada que eu vou ver, né? Mas a segunda, marido de uma só mulher. A interpretação geralmente aceita é que o bispo não deve ter se casado mais de uma vez. A palavra de Paulo aqui, e em Tito, capítulo 1, versículo 6, equivalem a que seja marido de, que seja continuamente, passou a ser marido de Tei, e continuamente tem sido marido de Tei. A poligamia tinha se tornado uma coisa tão comum entre os judeus, que esse costume depravado tornou-se quase que uma lei naqueles dias em que foram escritas essas duas cartas, tanto a Timóteo como a Tito. Se um homem tivesse contraído matrimônio com duas mulheres antes de se tornar cristão, seria desumano obrigá-lo a descartar a segunda. Olhem só, uma questão histórica, tá? Já havia demonstrado sua incapacidade de controlar-se, o que poderia ser uma mancha em sua reputação, e assim estaria desqualificado. Marido de mais de uma mulher. É como se Paulo tivesse ordenado que elegessem somente aqueles que tivessem uma vida pura no casamento, satisfeitos com uma só esposa. Seria aceito só o caso do homem que ficasse viúvo e casasse novamente. Só assim seria considerado esposo de uma só mulher viva, conforme Romanos capítulo 7, versículos 1 a 3. Paulo está dizendo aqui que elegesse um homem que fosse esposo de uma só mulher viva, tá? De uma só mulher viva. Quando Paulo diz que cada bispo deveria ter uma só esposa, está proibindo tanto a poligamia como a promiscuidade. Não está proibindo que uma pessoa solteira chegue a ser um ancião, ou que um ancião viúvo volte a casar-se. Não está aqui. Isso não impede que uma pessoa recasada seja membro da igreja. Só desqualifica para uma função como líder da igreja, tanto para o bispo, versículo 3, como para o diácono, no versículo 12. Então, se é recasado ou recasado o homem ou a mulher, está desqualificado, ok? Eu gosto de frisar bem isso, porque infelizmente nós temos muitas igrejas com pastores já no 5º casamento. Pasmem vocês. E que autoridade tem um pastor desse que ele não está fixo no primeiro casamento, não segue o que as escrituras dizem, que o que Deus uniu, que não separa o homem, ele não segue isso, e ele ensina o que para a igreja? Quando alguém está à beira de um divórcio, o que ele fala, se ele já está no 5º? Então são qualificações importantíssimas. Eu louvo a Deus pela vida do Fábio. Eu fiz o casamento do Fábio, né? Um dia muito especial, 18 de abril, né, se eu não me engano. 18 de abril, que ano? 2016? Eu lembro do dia, 18 de abril. Próxima qualificação, sóbrio. Vocês estão conseguindo acompanhar comigo ali, né? Está em destaque a palavra. Que seja sóbrio, equilibrado, que freia os próprios desejos e impulsos, reservado. Fábio às vezes é até reservado demais, que eu tenho que estar puxando assim, vamos, mas ele vai destravar. Vocês não imaginam como eu era. Eu não falava em público, ficava doente. Se eu soubesse que eu ia ter que falar na igreja alguma coisa, eu era capaz de dar uma diarreia pontinhos, morrer na cadeira. Eu não falava, eu era muito reprimido, muito retraído,
talvez pela criação, não sei, ou pelo meu jeito. Hoje eu falo que tem que mandar parar, né? Então, sóbrio, postura importante. A outra postura, prudente, autocontrolado, moderado. Sabe, aquela pessoa que a coisa está acontecendo e ele está de longe só olhando e controladão, esperando. Às vezes todo mundo fala, ele fala por último. É uma qualidade que o Fábio tem que eu não sou tanto assim. Olha só como somos diferentes. E falar em diferenças, por favor, eu falo diante de Deus para vocês, não procurem no Fábio qualidades que vocês veem em mim, porque as minhas qualidades são específicas para mim. Qualidade, jeito de ser, mais extrovertido, mais assim, firme, são características minhas particulares. Procurem essas qualificações nele, procurem elas em mim, isso vai ser muito importante. Então, autocontrolado, moderado são as características de um prudente. Respeitável, a ideia de bem organizado, conveniente, modesto, sabe, aquela pessoa que é super organizada, chamam de perfeccionista muitas vezes. Algumas pessoas até falam isso comigo, e eu estava sentado lá no fundo, antes de vir para cá, e eu estava vendo que sempre, esse púlpito, ele ficou bem aqui no meio, com essa coluna bem atrás de mim, e hoje ela não está bem atrás de mim. Então é uma característica minha, eu sou assim. Aí foi colocado assim pela disposição das cadeiras, tranquilo, mas eu sou assim. Às vezes tem até que me cuidar com esse excesso, mas de forma assim, controlada, é muito importante. A próxima qualificação, hospitaleiro, generoso para com as visitas. Naqueles dias, a hospitalidade era uma prática costumeira. Muitos missionários itinerantes, eles precisavam ser hospedados, e normalmente isso deveria ser feito pelo pastor local. Então aí chegava numa cidade, aí vinha onde tinha uma comunidade, uma igreja, e era o pastor que recebia. Então ele deveria ser hospitaleiro, porque muitas vezes ele iria sair também e ele ia precisar da hospitalidade. Mas uma marca importante, hospitaleiro. Continuando, e apto para ensinar, tá? Foi a última que nós temos no versículo 2, apto para ensinar, que tenha facilidade para ensinar. E é uma coisa que um dia desses eu ainda falei numa reunião nossa, eu falei para o Fábio, obrigado porque eu tenho aprendido com você. Porque a Bíblia, ela tem tantos ensinos, tem tantos princípios que nós estudamos, que nós aprendemos, mas ao longo dos tempos, às vezes, alguns nós vamos nos esquecendo. E às vezes eu vejo ele dando aula aqui, ou ele pregando, e eu estou relembrando, está vindo à minha mente coisas que eu preciso acordar, que eu preciso me corrigir, que eu preciso voltar a praticar. Então, apto para ensinar, importantíssimo, e eu tenho visto isso em você, essa disposição, essa aptidão para ensinar. Versículo 3, não deve ser apegado ao vinho, escravo da bebida, bêbado, que não seja um beberrão, desculpa, tá? Que não seja um beberrão. Já pensou o pastor da igreja, aí ele está lá e chega uma pessoa com o maior problemão, estou com um problema, eu preciso ir na sua casa. Não, minha casa não. Já pensou? Ou então encontra na rua aí, pastor, vem aqui, só de lado, não quer nem estar de frente, porque está aquele hálito terrível. E uma pessoa controlada pelo álcool, ela não está sendo controlada pelo Espírito, e o que ela vai ensinar, o que ela vai cuidar, o que ela vai orientar alguém, se tiver dominado pelo álcool. Então, não deve ser apegado ao vinho, nem violento, não dado à violência, que não seja briguento, rixento, e principalmente quando bebe. Na linguagem aqui do Nordeste, cheio de indaga, aquela coisa. Imagine só um pastor desse jeito. Então, fora o álcool, tá? Não apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, paciente, gentil, que as pessoas olhando para ele sintam, né, que é uma pessoa que realmente tem um chamado de Deus para cuidar do rebanho, para levar o rebanho. Paciente, gentil, pacífico,
sem lutas, não contencioso, que busca a paz, conciliador. Não é aquela pessoa que a pessoa vem com um problema, ele toma partido, aí daqui a pouco está de um lado e o outro que precisa do apoio do outro, e dá aquela confusão. Não é pacificador, não pode de forma alguma, tem que ser pacífico, não apegado ao dinheiro. É algo que tem sido uma vergonha nos nossos dias. Quantos e quantos estão aí, né, apegados ao dinheiro? Que ele não seja avarento, nem amante do dinheiro. E a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a fonte de todos os males. Tem alguns que estão tão arraigados, tão apegados, que eles olham para as pessoas e eles não veem pessoas, eles veem cifrões, eles veem dinheiro, veem possibilidade de se locupretar, de trazer alguma coisa para si, vendo pessoas com possibilidade de crescer, de ter coisas, de forma alguma. Ele deve governar bem, versículo 4, governar bem sua própria família, administrar bem a família. É a postura de um protetor, um guardião, que cuida, que dá atenção, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade, ter um respeito natural dos filhos, sem frieza por um lado e sem aspereza por outro, sem excessos. Pois se alguém não sabe governar a sua própria família, supervisionar, presidir, administrar a própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? A ideia de como poderá preocupar-se, dar direção, conduzir. É Deus que cuida, mas Ele coloca pessoas, né? E hoje nós estamos colocando o Fábio aqui à frente como uma pessoa que vai caminhar no treinamento para em breve assumir o cuidado e gerir a caminhada dessa igreja, né, com a ajuda de Deus. Então ele precisa, né, estar bem controlado em sua casa, no seu dia a dia, nas suas contas, sabe, nas suas coisas, para não precisar suporte amanhã depois por não estar conseguindo. Eu já vi casos de pastores em igrejas que está tão endividado, tão enrolado, de ser necessário juntar um grupo para suprir aquelas dívidas, porque ele estava com linhas soltas, onde andava, a cobrança estava batendo. E pasmem vocês, depois de uma ajuda substancial, essa pessoa voltou novamente ao mesmo quadro. E eu falei, como é que pode? Desqualificado. E uma pessoa desqualificada diante de uma igreja detona a igreja, acaba com a igreja. Porque muitas vezes, imagine uma pessoa desqualificada nessa área, tá? Não governa bem a família. O vizinho lá ouve gritando, batendo, a mulher gritando, chama a polícia, e aquela confusão toda, e aí daqui a pouco está aqui na igreja, dando uma mensagem de amor, vamos. E aí a pessoa entra aqui, senta lá e... O que é isso? Está falando de quê? Não vive. Nós precisamos falar do que nós vivemos. Versículo 6, não pode ser recém-convertido. A ideia de recém-plantado, novo na fé, para que não se ensoberbeça, para que não se encha de orgulho, não se sinta inchado, ficando cheio de si por causa do rápido progresso. Uma pessoa que chegou aqui há um ano, 2 anos, se converteu e tal, daqui a pouco já vai ser o pastor da igreja, se enche tanto, e o pessoal se enche dele, não aguenta caminhar, porque a pessoa está numa posição que não era para estar, ainda era muito cedo. Então não deve ser recém-convertido. Não é o caso do Fábio, nós já temos caminhado por muito tempo, né? E caia na mesma condenação em que caiu o diabo. O diabo caiu por ser orgulhoso, quis ser maior que Deus. Então a pessoa recém-convertida tem essa facilidade de possivelmente querer ser maior que todos, e aí as coisas não vão andar. E finalmente, versículo 7, como eu falei para vocês, que era de 1 a 7, também deve ter boa reputação perante os de fora. A ideia aqui deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo, para que não caia em armadilhas feitas pelo diabo, sabe? Boa reputação dos de fora, que as pessoas de fora, elas passam ali e falam: aquela igreja, a igreja batista da família, o pastor Jonas é o pastor daquela igreja, no futuro, pastor Fábio é o pastor daquela igreja, sabe? O pastor Fábio é o pastor daquela igreja. Agora olha só, pastor Fábio é o pastor daquela igreja? Não é diferente? É muito diferente. Então
esse cuidado, sabe, de ter uma boa reputação. É uma caminhada sem linhas soltas, é uma caminhada atento à caminhada da igreja, é uma caminhada de tranquilidade, de paz, uma caminhada sabendo que Deus é o dono da igreja, eu não sou o dono. Permita-me dar um testemunho. Há um tempo atrás, uma pessoa falou comigo, falou: poxa vida, que legal a igreja, né? Uma pessoa conhecida, que bacana, e aí? Como é que você está? Agora você está tranquilo, né? Agora você já chegou para aposentar, e a igreja vai cuidar. Eu falei: olha, é o seguinte, a igreja não é o que você está pensando. A igreja, ela tem uma diretoria, a igreja não é minha, ela é cuidada por uma diretoria administrativa. Eu estou por um período, no dia que eu me aposentar, eu pago meu INSS, eu vou ter minha aposentadoria do INSS, e a igreja continua, eu não tenho nada, eu não terei mais nada aqui, apenas o prazer e o privilégio de ser membro dessa igreja. Eu não vou sair da membresia, vou ser membro, um membro que de vez em quando vou vir aqui, mas eu não fico recebendo, eu não fico sugando, como muitos por aí têm essa ideia. Essa igreja não é uma empresa, não é uma empresa, tá? É a igreja do Senhor, que nós temos que cuidar, que zelar, que caminhar junto, e sabendo que os que estão aqui são pessoas que Deus tem trazido, e que Ele vai trazer outros, e outros, e outros, e que eu não vou sair daqui sendo o dono, e que daqui a pouco eu volto. O dono voltou, porque ele vai tomar conta. Não, de forma alguma, tá? Eu vou ser possivelmente um pastor missionário na estrada, vou estar tocando outros trabalhos, outros desafios, precisando da oração de vocês, do amparo de vocês, mas em outros lugares que Deus vai direcionar, que Ele vai colocar. Então, Fábio, são as qualificações que nós temos, né? A igreja é bem cuidada quando tem liderança biblicamente qualificada. Essas qualificações que foram colocadas para ele e para vocês, familiares e irmãos que estão aqui presentes, são importantíssimas. De vocês orarem por ele, orarem pela esposa dele. A esposa do pastor muitas vezes vive momentos difíceis. Ela é solitária, assim como o pastor também é solitário. Às vezes não tem com quem se aconselhar, não tem com quem abrir, às vezes é sozinho. Muitos não têm um conselheiro, não têm um amigo. Eu estou me colocando à disposição para ser seu amigo, para caminhar com você. Eu tenho falado isso para você em algumas circunstâncias, que eu sei da necessidade. Eu andei muitos anos, eu estou no ministério há 22 anos. Agora, nesses últimos anos que eu vim ter um pastor, conselheiro, amigo meu, pastor Heber, que vocês conhecem, 20 anos mais novo que eu, é conselheiro meu, e às vezes nós conversamos, tanto eu ajudo ele como ele me ajuda, mas é muito difícil. Então eles precisam de oração, precisam de sensibilidade, tá? O pastor, ele não tem que estar com todo o peso, toda a carga de todo mundo, não. A igreja precisa dividir as cargas, ajudar, uns ajudando aos outros. Eu louvo a Deus pelo privilégio que essa igreja tem um sistema que nós colocamos na fundação dela, um núcleo gestor. São homens que caminham junto com ele como conselheiros. Então, a cada 2 anos, quando a diretoria é mudada, ele tem a liberdade de mudar esse núcleo gestor. Não, eu gostaria de caminhar agora com ciclano, então vou mudar. Ele tem liberdade para isso. Tem um estatuto que dá amparo, apoia ele em algumas questões administrativas. Tem a Bíblia que dá amparo, mas ele precisa do ombro amigo de vocês, precisa das orações, precisa da atenção, precisa da compreensão. Quando chega aqui, às vezes angustiado, e você não está nem sabendo o que está se passando, mas ele está ali, acuado às vezes, com muitas situações. Ele precisa às vezes de um amparo, ele precisa de um alerta na igreja. E eu de vez em quando vou fazer isso, eu vou vir aqui, e aí, vocês estão cuidando dele? E aí, como é que vocês estão? Eu vou vir aqui, não vou sair assim não, e ainda não tem data prevista de sair também. Então o treinamento dele vai ser começando hoje, e a nossa ideia é possivelmente que em novembro do ano que vem ele seja ordenado ao ministério pastoral. Então esse período de 1 ano e meio de treinamento, de reuniões entre eu, ele e o pastor Heber, e de caminhada, e você tem liberdade para o que você achar estranho ou que você não entender, chegue nele e pergunte. E quantas pessoas vêm em mim e falam: pastor, isso, eu falo: eu estou de licença até janeiro de 2023, procure o Fábio, fale com o Fábio.
E eu passo isso. Eu não quero aqui que o Fábio seja a minha sombra. Isso é horrível, eu já vivi isso na minha vida. E eu não quero isso. Eu quero que quando ele assumir, ele vai assumir sem ter nenhum incômodo da minha presença, às vezes que estou atrapalhando. Pelo contrário, eu quero orar, quero estar atento, mas o pastoreio vai ser sob a responsabilidade dele. Ele está hoje, até eu terminar a licença que eu estou, que eu não sei se vai ser prorrogada, não sei, mas ele está cuidando hoje. Hoje eu estou vindo aqui de forma especial para esse momento que eu gostaria de fazer, porque eu passei por 2 anos de treinamento e não tive algo assim que marcou. Então, Fábio, esses são os conselhos, são as orientações. Ministério pastoral não é fácil, você sabe disso, que você tem caminhado, você tem sentido, né? Mas ele é compensador. É uma missão nobre, que Deus está te chamando. Honre o chamado de Deus, confie que Ele vai te capacitar. A cada dia, em cada situação, em cada momento, por pior que for, Ele vai te capacitar. E eu sei que Ele tem capacitado até aqui. Pior do que a minha saída para você ficar só 2 domingos e depois eu voltar só 6 meses depois. Eu creio que o Senhor capacitou o núcleo gestor da igreja, a diretoria da igreja. Eu agradeço muito, que tem sido um apoio, um suporte para ele, né? Ele tem se sentido amparado por vocês, e isso é importantíssimo, né? Não vive aqui retaliações, não vive aqui grupinhos, graças a Deus não tem, e se tiver, o Senhor vai se encarregar, né? Se tiver algum grupinho de 1 ou de 2, ou que não tenha de nenhum, Deus cuida, Deus está vendo, Deus está atento a tudo. A segunda qualificação seria para os diáconos. Eu não vou expor aqui porque eu acho desnecessário. Nós temos 2 diáconos, um está aqui, que é o Ney, né, que já está no 2º biênio, o Ney está aqui, e o outro é o Melquiades, se não veio hoje, a esposa dele não estava bem. São os 2 diáconos que a igreja tem, que auxiliam diretamente como autoridades bíblicas, auxiliam o pastor e estão auxiliando ele. E o núcleo gestor como algo mais funcional. Então, que Deus abençoe vocês. A Thay está por aí? Por favor, chame ela para mim. Alguém chame ela. Eu gostaria de orar por eles agora nessa parte final, para nós encerrarmos. E se alguém tiver qualquer dúvida de tudo que eu falei, eu estou à disposição, quando terminar o culto, para tirar dúvidas, para ajudar. E vou caminhar com ele nesse próximo 1 ano e meio, né? Sei que Deus, na soberania dele, vai me capacitar para estar junto, e vai capacitar ele para entender também o que é necessário e para mudar nas áreas que forem necessárias também, né? Então, gente, essas qualificações que eu coloquei aqui parecem muitas coisas, parecem muitas, mas não são. Não tem tudo aqui. Quando eu for expor Tito, daqui no 4º domingo para frente, vocês vão ver mais coisas que eu acho importantes, só que eu não poderia pegar 2 textos grandes por aqui, ficar falando aqui 1h30, isso seria até desumano, né? Então, fica por aqui o que tem hoje. Thay, vem aqui por favor. Fábio, vem aqui por favor. Venho aqui que eu quero orar por vocês. Eu quero chamar a minha esposa para vir ficar aqui do lado da Thay. Vocês viram a minha esposa por aí? Eu quero chamar a pastora, não sei o que, aquela coisa, sem necessidade, né? Então eu quero que ela esteja aqui como suporte. Minha esposa também tem se disposto a estar com a Thay, ajudando, aconselhando, amparando, orando, porque às vezes a coisa aperta e é preciso ter esse suporte. Tá bom? Vamos orar? Deus eterno, em nome de Jesus, eu quero colocar a vida do Fábio, da Thay, diante do Senhor, ó Pai. O Senhor é um Deus soberano, deu essa filhinha linda a eles, e eu creio que, além da igreja, ele tem um lar para cuidar, tem a filha para educar, e que esse casal, essa família, Fábio, Thay e Ive, seja uma família, ó Deus, abençoada pelo Senhor, uma família que cresça. Eu sei que eles têm sido abençoados, mas agora no exercício, no treinamento para o exercício da função pastoral, eu creio que aperta um pouco mais.
Então há necessidade, ó Deus, às vezes de mais tempo para o estudo, para os preparos, para atender pessoas, e que ele nunca deixe de atender a sua família, o seu lar, mas que ele saiba dividir o seu tempo, estar com sua família e estar com a igreja. Ajude o Senhor a entender as necessidades que o ministério vão lhe impor, e ajude-o a saber dizer não quando for preciso. Ajude o Senhor a investir tempo para descanso, porque muitas vezes a falta de descanso faz com que o trabalho não seja bem executado, e que o Fábio tenha um dia de descanso na semana. É algo que eu peço ao Senhor que incomode ele para isso, que esse dia exista para a glória do Senhor. Cuide da Déia como ajudadora, como companheira dele, que ela seja sábia, que ela seja uma mulher de oração, sempre atenta às angústias do seu marido, aos momentos difíceis do ministério, que ela esteja atenta em oração, e como um ombro amigo, como uma companheira que o Senhor deu a ele, assim como eles dois juntos cuidando da Ive, que ela seja uma bênção para a glória do Senhor, que ela não seja a melhor menina do mundo, a melhor moça, a melhor mulher porque é filha do pastor, não, que ela seja uma serva do Senhor, que seja uma bênção. Cuide desse casal, Pai. A minha oração e a minha gratidão, porque é o Senhor que está dirigindo esse processo. Muito obrigado, Senhor. Que a tua bênção esteja sobre eles e que esse treinamento seja coroado com a ordenação daqui a 1 ano e meio, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.